Jornada de leitura da Bíblia, semana 41. O período real de Israel. O terceiro rei, Salomão, parte 2, 970 a 931 a.C. Primeiro dia, segundo livro das Crônicas, 1 a 2. Segundo Crônicas 1. Salomão oferece sacrifícios em Gibeão. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, estava com ele e muito o engrandeceu. Salomão falou a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os chefes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda do encontro de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Quanto à arca de Deus, Davi a tinha trazido de Quiriate-Jearim para o lugar que lhe havia preparado, porque tinha armado uma tenda para a arca em Jerusalém. Mas o altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios diante do Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: Foste muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo? Deus disse a Salomão: Visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual o constituí rei, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. E lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. Salomão voltou para Jerusalém da sua ida ao lugar alto que ficava em Gibeão, de diante da tenda do encontro, e reinou sobre Israel. As riquezas de Salomão. Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros. Tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que em Jerusalém a prata e o ouro fossem tão comuns como as pedras, e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Segundo Crônicas 2, Salomão faz aliança com o Irão. Salomão resolveu edificar o templo ao nome do Senhor, bem como um palácio para o seu reino. Salomão designou 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Irão, rei de Tiro: Como você fez com Davi, meu pai, e lhe mandou cedros para edificar o palácio em que morasse, assim também faça comigo. Eis que estou para edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, para consagrá-lo a ele, queimar diante dele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados,
nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor nosso Deus. Esta é uma obrigação perpétua para Israel. O templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até o céu dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Portanto, mande-me agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, contratou. Mande-me também madeiras de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os seus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os seus servos para me prepararem muita madeira, porque o templo que edificarei será grande e maravilhoso. Aos seus servos cortadores da madeira, darei 2.000 toneladas de trigo batido, 2.000 toneladas de cevada, 400.000 litros de vinho e 400.000 litros de azeite. Irão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo: O Senhor Deus ama o seu povo e por isso ele o constituiu rei sobre esse povo. Irão também disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de prudência e entendimento, que edifique um templo ao Senhor e um palácio para o seu próprio reino. E agora vou enviar um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan e cujo pai era da cidade de Tiro. Ele sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de pano azul e de linho fino e em obras de carmesim. É hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que lhe for apresentado, juntamente com os seus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, seu pai. Agora que o meu senhor mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanta você precisar, e a faremos chegar em jangadas pelo mar a Jope, e dali você a levará para Jerusalém. Preparativos para edificar o templo. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que Davi, o seu pai, havia feito. E acharam-se 153.600. Destes, Salomão designou 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. Segundo dia. Segundo livro das Crônicas 3-4. Segundo Crônicas 3. Salomão edifica o templo. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no 2º dia do 2º mês, no 4º ano do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus: 27 metros de comprimento por 9 de largura, segundo o padrão antigo. O pórtico diante da casa tinha 9 metros no sentido da largura do lugar santo e a altura era de 54 metros. Salomão revestiu o interior do pórtico de ouro puro. Também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande, revestiu-a de ouro puro e gravou nela palmeiras e correntes. Também enfeitou a sala com pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim. Revestiu de ouro a sala, as vigas, os umbrais, as paredes e as portas, e esculpiu querubins nas paredes.
fez o Santo dos Santos, cujo comprimento era de 9 metros, segundo a largura da sala grande, e a largura também era de 9 metros. Revestiu o seu interior com 20 toneladas de ouro puro. O peso dos pregos era de 600 gramas de ouro. Também revestiu de ouro os cenáculos. Os 2 querubins. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira e os revestiu de ouro. As asas estendidas dos querubins mediam juntas 4,5 metros. A asa de um deles, de 2,25 metros, tocava na parede do templo, e a outra asa, igualmente de 2,25 metros, tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 2,25 metros e tocava na outra parede, e a outra asa, igualmente de 2,25 metros, estava unida à asa do outro querubim. As asas destes querubins se estendiam por 9 metros. Eles estavam em pé com o rosto voltado para o santo lugar. Salomão também fez o véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, e mandou bordar nele figuras de querubins. As 2 colunas. Salomão fez também diante da sala 2 colunas de 15,5 metros de altura, com um capitel de 2,20 metros sobre cada uma delas. Também fez correntes, como as do Santo dos Santos, e as pôs no alto das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas correntes. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A coluna da direita deu o nome de Jaquim, e a coluna da esquerda deu o nome de Boaz. Segundo Crônicas 4. O mar de fundição. Salomão também fez um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Fez também um mar de fundição, redondo de 4,5 metros de uma borda até a outra borda e de 2,20 metros de altura. E a medida da circunferência correspondia a um fio de 13,5 metros. Por baixo da sua borda, ao redor, havia figuras de touros, 10 a cada meio metro. Estavam em 2 fileiras e foram fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 60.000 litros. Outros utensílios para o templo. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda. Nelas era lavado tudo o que se usava nos holocaustos. O mar de fundição, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 candelabros de ouro, segundo havia sido ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, bem como as portas deles, as quais revestiu de bronze, e pôs o mar de fundição ao lado direito para o lado sudeste. Depois Hirão fez as panelas, as pás e as bacias, e assim ele terminou de fazer a obra para o rei Salomão para a casa de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar de fundição com os 12 touros para baixo.
Também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios que Irão-Abi fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze purificado. O rei os fez fundir em terra barrenta na planície do Jordão, entre Sucote e Zereda. Salomão fez todos estes objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro, para as acenderem diante do Santo dos Santos, conforme havia sido ordenado. As flores, as lâmpadas e as pinças eram do mais fino ouro. Também os apagadores, as bacias, as taças e os incensários eram de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. Terceiro dia, segundo livro das Crônicas 5. As dádivas de Davi são colocadas no templo. Quando Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e todos os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa de Deus. Salomão leva a arca para o templo. Então Salomão congregou os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes é que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se havia reunido diante dele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, diante do Santo dos Santos. Porém, de fora não podiam ser vistos. E ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca a não ser as 2 tábuas que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé no lado leste do altar, com símbolos, harpas e liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono ao mesmo tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 4º dia, segundo livro das Crônicas 6. Então Salomão disse: O Senhor declarou que habitaria em trevas espessas.
Eu edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Salomão fala ao povo. Depois o rei voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, que se mantinha toda em pé. Salomão disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi, meu pai, e pelo seu poder cumpriu o que prometeu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar um templo a fim de ali estabelecer o meu nome, nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia não será você quem edificará esse templo. O seu filho, que descenderá de você, ele o edificará ao meu nome. Assim o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei o templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nele pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Salomão ora a Deus. Salomão se pôs diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 2,20 m de comprimento, 2,20 m de largura e 1,30 m de altura, que tinha colocado no meio do pátio. Ele se pôs em pé sobre ela. Depois ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste, dizendo: Nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei como você andou. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi. Mas será que de fato Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre este templo, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve tu desde os céus, age e julga os teus servos, dando a paga ao ímpio, fazendo com que pague por seus atos e justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti,
e se converter, confessar o teu nome, orar e suplicar diante de ti neste templo, ouve tu desde os céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que deste a eles e aos seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, depois de o haveres castigado, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre esta tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando inimigos cercarem as cidades do país, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua dor, e estendendo as mãos na direção deste templo, ouve tu desde os céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam e andem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para este templo, ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por onde os enviares, e orarem a ti, voltados para esta cidade que tu escolheste e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu desde os céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto daqui, e se na terra onde forem levados cativos caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade, e se eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro para onde foram levados cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, ó meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. E agora, Senhor Deus, levanta-te e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Que os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação e os teus santos se alegrem com o bem. Ó Senhor Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Quinto dia, segundo livro das Crônicas 7. A glória de Deus enche o templo. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo.
Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A conclusão da solenidade. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para com eles louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque no altar de bronze que Salomão tinha construído não cabiam os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa durante 7 dias e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. No 8º dia tiveram uma reunião solene, porque por 7 dias haviam celebrado a consagração do altar e a festa durou mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos voltaram alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. A aliança de Deus com Salomão. Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: Ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: Nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos, que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome. E tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isto com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram.
por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Sexto dia, segundo livro das Crônicas 8. As demais atividades de Salomão. Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado a casa do Senhor e o seu próprio palácio. Ele também reconstruiu as cidades que Hirão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois Salomão foi a Amate-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns em Amate. Reconstruiu também Bet-Horon de cima e Bet-Horon de baixo, cidades fortificadas com muralhas, portões e ferrolhos, e também Baalate e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, todas as cidades para os carros de guerra, as cidades para os cavaleiros e tudo o que desejou enfim construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram de Israel, e aos seus filhos, que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, esses Salomão reduziu à condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar para ele como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus comandantes, chefes dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. Estes eram os principais oficiais que o rei Salomão tinha, em número de 250, que presidiam sobre o povo. Salomão trouxe a filha de Faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois disse: Minha esposa não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porque os lugares em que entrou a arca do Senhor são santos. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que havia edificado ao Senhor diante do pórtico, e isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas 3 vezes por ano, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios. Também dispôs os turnos dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos a cada porta. Porque esta era a ordem de Davi, o homem de Deus. Não se desviaram do que o rei havia ordenado aos sacerdotes e levitas em coisa nenhuma, nem no que se refere aos tesouros. Assim foi executada toda a obra de Salomão, desde o dia em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor até o término da construção. E assim foi concluída a casa do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, à praia do mar, na terra de Edom. Por meio de seus servos, Hirão enviou navios e marinheiros conhecedores do mar. Eles foram com os servos de Salomão a Ofir e de lá trouxeram mais de 15 toneladas de ouro que entregaram ao rei Salomão. Sétimo dia, segundo livro das Crônicas 9. A rainha de Sabá visita Salomão. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os trajes deles, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor,
ficou como fora de si e disse ao rei: É verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você supera a fama que ouvi. Felizes os homens à sua volta e felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no seu trono como rei para o Senhor, seu Deus. É porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecê-lo para sempre que ele o constituiu rei sobre este povo, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande abundância de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais houve especiarias como as que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os servos de Hirão e os servos de Salomão, que tinham trazido ouro de Ofir, trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Nunca antes se tinha visto madeira como esta na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além do equivalente ao que ela lhe havia trazido. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. As riquezas de Salomão. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia e os governadores dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro batido em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 3 quilos e 600 gramas de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro ligado a ele. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Nos dias de Salomão não se dava nenhum valor à prata, porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Hirão. De 3 em 3 anos, os navios voltavam de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo queriam ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim, ano após ano. Salomão tinha 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. Salomão dominava sobre todos os reis desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. A morte de Salomão.
Quanto aos demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, a respeito de Jeroboão, filho de Nebate? Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém durante 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. O versículo da semana está em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.